Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao primeiro CONAGRO, ao primeiro Congresso Nacional de Agronomia Online. Mais uma vez saúdo vocês, sejam muito bem-vindos à minha palestra, Implantação e Utilização da Palma Forrageira. Eu sou de Jair e espero muito, pessoal, poder contribuir, para o ganho do conhecimento nessa respectiva área. Dito isto, eu tenho em meu currículo curso de formação técnica em agropecuária, graduação em ciências biológicas, mestrado em ciências do solo e atualmente curso o doutorado em agronomia pela UFPB, CCA Areia. Bem, vamos dar prosseguimento à nossa palestra, tá certo? Bem, dando início, é importante frisar que a palma forrageira é originária do México e quando chegou ao Brasil, isso antes de 1900, não tinha por objetivo a nutrição animal, mas para a indústria têxtil. Isso porque a palma hospeda naturalmente um inseto conhecido como cochonilha e sua fêmea, ao se alimentar da seiva da planta, produz um ácido chamado carmínico, que é uma substância química de um corante vermelho de alta qualidade denominado carmim. Posteriormente é que veio o interesse dos produtores em cultivar a palma e utilizar como alimento, para os rebanhos, principalmente no período de estiagem. Mas a grande pergunta é: por que a palma forrageira se adaptou tão bem às condições da região árida e semiárida do Brasil? É importante esclarecer que a palma ela pertence à família das cactáceas, além de ter um metabolismo ácido das crassuláceas, conhecida por ser uma planta cã. Nesse contexto, suas células fotossintetizantes possuem a capacidade de fixar o gás carbônico no escuro, para assim realizar a fotossíntese. Sendo assim, durante o dia, os estômatos permanecem fechados. Já no período da noite, se abrem, realizando as trocas gasosas. Essa característica particular retarda a perda de água para o meio ambiente, sendo uma grande vantagem perante as condições de alta intensidade luminosa e escassez de água imposta pelo meio ambiente. Em condições normais de fixação de gás carbônico, no início da madrugada, as racks estão carregadas de ácidos málicos, e ao longo do dia, essa acidez vai diminuindo por causa da absorção da luz, ocorrendo a descarboxilação, que é a quebra da cadeia do ácido, se transformando em energia para o desenvolvimento da planta, chegando ao seu mínimo, pessoal, no fim da tarde. Assim, o momento para a colheita da palma pode ser escolhido de acordo com a maior ou menor acidez da forragem. A variação da acidez também pode ser utilizada para verificar a intensidade do processo fotossintetizante, tá certo? Atualmente, existem cerca de 178 gêneros de cactáceas, com cerca de 2.000 espécies conhecidas. Já no Brasil, as plantas do gênero Opuntia e Nopalha são as mais conhecidas e de extrema importância alimentar e econômica nas zonas áridas e semiáridas do Brasil, tá certo? Bem, dentro das características das cultivares da palma forrageira, nós temos presença de auréolas com pelos e espinhos. As gemas axilares são representadas como auréolas ovadas e que, sob condições adequadas, aparecem novos cladóides, flores e raízes, a partir do tecido meristemático dessas auréolas. Também possuem órgãos do tipo caule, conhecidos como cladóides. Costumam ser oblongos, ou seja, seu formato arredondado ou esférico é mais comprido do que largo, com cerca de 30 a 40 centímetros de comprimento, algumas vezes maiores de 70 a 80 centímetros e com 18 a 25 centímetros de largura. Também possuem, dentre suas características, caule suculento, com casca verde e falta de folhas capadas. É importante frisar que, apesar de ser pobre em proteína bruta, pois contém em média 90% de água, a palma forrageira é rica em mucilagem e é um resíduo mineral, além de apresentar elevado coeficiente de digestibilidade da matéria seca. Todos esses fatores aumentam a absorção dos nutrientes e é por isso que ela deve ser considerada na alimentação dos rebanhos, não como a única fonte nutricional, tá certo? Vale salientar. Para a escolha do cultivo da palma forrageira, é importante conhecer as características fisiológicas e nutricionais de cada cultivar, para evitar uma frustração no desenvolvimento do plantio. É importante salientar que, para o desenvolvimento ideal da palma forrageira, é preciso observar os aspectos de temperatura, umidade relativa do ar e solo,
além do espaçamento e tratos culturais, que são essenciais para uma produção expressiva. Mediante esse contexto, temos as cultivares gigante, orelha de elefante mexicana, miúda e pá sertânia e orelha de elefante africana, tá certo? Agora destacando um pouco, né, sobre as características de cada uma dessas cultivares, vamos começar pela primeira, né? A gigante. Ela é uma cultivar, né, tolerante à seca, que apresenta alta produção e está adaptada ao semiárido. Não tolera solos com facilidade de encharcamento e não é resistente à cochonilha do carmim, uma praga que já dizimou vários hectares de palma forrageira na Paraíba. A gigante chega a produzir no primeiro ano de cultivo uma média de 15 cladódios, aptos, né, estes para utilização como forragem, bem como utilização para novo plantio. Não se deve, pessoal, exceder muito o período, tá certo? Bem, a gigante, né, ela pode chegar até 2 metros de altura, sendo recomendado o corte em até 2 anos, tá certo? Já a orelha de elefante mexicana cresce para as laterais. Por isso, no ato do plantio, devemos escolher um espaçamento suficiente para que ela possa crescer sem nenhum problema, evitando competição, né, entre as próprias espécies, entre as próprias plantinhas. Já no primeiro ano, esse gênero chega a produzir uma média de 20 cladóides, aptos, né, para o plantio ou a alimentação dos animais. E diferentemente da palma gigante, a elefante mexicana é resistente à cochonilha, tá certo? Em relação à miúda, para esta espécie, recomenda-se não deixar passar 3 anos para realizar a colheita, pois ela tem facilidade de emitir flores, diminuindo assim a produção, chegando a produzir até 20 cladóides no primeiro ano. Vale salientar que essa cultivar ela é menos tolerante à seca, embora seja muito bem adaptada às condições do semiárido. É preciso ter cautela, né? Evitando os solos com potencial de encharcamento e evitando assim, né, a doença, né, da podridão mole, tá certo? Em relação a cultivar Ipá sertânia, esta ela é resistente à cochonilha e muito bem adaptada às condições do semiárido. Produz até 20 cladóides no seu primeiro ano. Já o seu cultivo, ele pode ser em sistema de sequeiro ou irrigado, a depender das condições do produtor. Também é importante ressaltar que essa cultivar não desenvolve espinhos, tá certo? Facilitando assim o seu corte. Por fim, a cultivar orelha de elefante africana. Esta ela é tolerante sim à seca, apresenta uma produção média muito boa, né, em comparação com outras cultivares, está muito bem adaptada às condições impostas pelo semiárido, porém não tolera solos com facilidade de encharcamento e é resistente, né, à cochonilha. Produz uma média de 12 cladóides no seu primeiro ano de cultivo. E em síntese, pessoal, é importante destacar que a palma tem pouco valor de proteínas, conforme já mencionado, e fibras. Por isso, não pode ser fornecida aos animais como, coloco entre parênteses, a única fonte de alimentação, pois não conseguiria, né, atender às necessidades nutricionais dos rebanhos, causando assim um grave problema, né? Se você quer produção e produtividade, se você fornecer a palma como única fonte nutricional, você está no caminho errado, tá certo? Não faça isso. Brincadeiras à parte, é preciso ter cautela na hora de você escolher um complemento nutricional, né? Para colocar aí para o seu rebanho, tá certo? Seja bovino, caprino, qualquer que seja, tá certo? É preciso ter cautela. Dando prosseguimento em relação à escolha e preparo do solo, a palma forrageira ela é uma cultura relativamente exigente quanto às características físicas e químicas do solo. Desde que sejam férteis para a plantação da palma, podem ser indicadas áreas de textura arenosa a argilosa, sendo, porém, mais frequentemente, né, recomendados os solos areno-argilosos. Deve-se evitar o plantio em áreas marginais, pois a palma não tolera terras duras e pedregosas, pobres em nutrientes minerais e salinas, tá certo?
Quando explorada em regime de cultivo, requer solos de textura leve, preferencialmente os argilosos arenosos ou arenoargilosos, para que alcance um bom desenvolvimento vegetativo e produtivo. Entretanto, desde que se faça a descompactação do solo por meio da mecanização e se adicione matéria orgânica a ele, outros tipos de solo também podem ser utilizados, tá certo? Em relação à coleta de solo, é importante salientar que esse passo é indispensável para uma definição mais criteriosa e ampla, de quando se utilizar uma adubação e do quanto se utilizar, para não se extrapolar, tampouco deixar faltar, tá certo? A adubação equilibrada pode evitar as baixas produtividades e os gastos, excessivos com o adubo, tá certo? Antes do plantio, pessoal, recomenda-se coletar amostras compostas de solo na camada de 0 a 20 centímetros, tá certo? Tendo em vista que aproximadamente 75% das raízes da palma forrageira se encontram nessa profundidade. Bem, escolhido o terreno para o plantio, as operações para o plantio, elas devem ser muito bem antecipadas. Deve-se incluir, durante o preparo, observações, incluindo análise de solo e fertilização, sendo necessária a limpeza do terreno, tá certo? Durante a limpa da área, deve-se ser feita a retirada da vegetação espontânea, que será encoivarada, fora do terreno e deixada para se decompor naturalmente. Nunca, pessoal, isso aí coloca entre parênteses, nunca faça a queimada dentro da área, pois o fogo ele degrada o solo de uma maneira física, química e biológica, tá certo? Essa prática de preparo da área consiste em deixar o local limpo para maior eficiência do plantio. Dependendo da área, as atividades de preparo dizem respeito ao desmatamento ou roço, retirada de restos vegetais e de pedras da superfície. Essa etapa deve ser realizada com antecedência mínima de 1 a 3 meses antes do plantio das raquis, tá certo? Para ter um melhor desenvolvimento radicular e, consequentemente, um melhor desempenho das plantas, deve-se utilizar técnicas de preparo do solo mais eficientes e apropriadas. Aqui, novamente, coloque entre um grande parênteses, tá certo? Sempre procure a ajuda de um bom profissional, tá certo? Embora você possa ter acesso à informação, indo na internet, pegando um bom livro, ou até mesmo com um vizinho, recomendo profundamente que você vá a um profissional, tá certo? Porque ele vai, de uma maneira prática e simples, sentar com você e dizer, a gente tem essas variáveis, tal, tal e tal, a gente tem o solo, tem o clima, e isso ele vai poder indicar, com certeza, até mesmo qual a palma forrageira que se adapta muito bem àquelas condições, se o seu objetivo é produzir uma palma para o seu rebanho, ou até mesmo produzir palma para corte e vender para outros produtores, tá certo? Sempre procure um bom profissional, tá certo? Só complementando, pessoal, no Nordeste brasileiro, em razão da grande rusticidade, facilidade de desenvolvimento e propagação das mudas, a palma forrageira vem sendo cultivada em condições adversas, sem levar em consideração a qualidade dos solos, ou como suas características impactam a qualidade da palma, tá certo? Aqui eu coloco um adendo, pessoal. Muitas vezes o produtor, pela necessidade, eu preciso cultivar palma forrageira para complementar a alimentação do meu rebanho, escolhe qualquer cultivar, não faz sua análise de solo, muitas vezes não faz o roço da área, planta e espera que daqui a um ano e meio ou 2, vai ter palma aí à torta e à direita. De maneira nenhuma. Muitas vezes vai ter aquela expectativa frustrada. Vai ter uma palma raquítica, não vai conseguir produzir boas folhas, e aí diz, essa palma aqui não presta. De maneira nenhuma. Ele não se ateve às condições. É por isso que eu reforço, procure um bom profissional, procure um bom agrônomo, procure um bom técnico agrícola, tá certo? Ele vai conseguir lhe dar uma visão mais ampla de como prosseguir na implantação desse cultivo da palma forrageira, tá certo? Bem, em relação à correção do solo, é importante frisar, que a adubação do solo ela deve ser baseada no resultado da análise de solo da área a ser
da área a ser implantado o cultivo. É por isso que é importante fazer uma análise de solo composta. Se você chega lá no meio do campo, retira só da camada de 0 a 20, apenas uma pequena parte do solo, e faz essa análise, você fez a análise para aquele local. Está considerando só aquela pequena partezinha. Quando você faz uma análise de síntese composta, em forma de zigue-zague, você está tentando, você quer um resultado bem mais homogêneo daquela área. Assim você vai conseguir fazer uma adubação com uma maior qualidade, atendendo melhor as necessidades aí da sua palma forrageira, tá certo? A grosso modo, a análise de solo é uma ferramenta básica para a recomendação de calagem. O fato é que a aplicação da calagem tem sido, reconhecida como uma das principais técnicas na agricultura para controlar a acidez dos solos, reduzir os níveis de alumínio, e atuar como fonte de cálcio e de magnésio para as culturas agrícolas, sendo que a calagem pode também ser que a calagem ela também pode ser aplicada de forma tanto em cova quanto em suco, tá certo? A critério do produtor. Bem, a faixa considerada ideal para o pH na maioria das plantas é entre 5,5 e 7, tá certo? E para a cultura da palma forrageira, é comum encontrar uma faixa que varia entre 6,3 e 6,7. Também é importante frisar que a adubação de manutenção ou cobertura é aquela que busca repor os nutrientes retirados pela planta e exportados pela produção colhida, tá certo? Em relação a essa adubação de correção, é importante destacar o seguinte: antes de você fazer, de implantar o seu cultivo, você faz análise de solo, você faz ali a correção e fez a implantação das folhas de palma, das racks. Até aí tudo bem, mas quando for daqui a um ano ou até mais, quando você colher as primeiras folhas, aquele nutriente que estava no solo, ele passou pela planta, foi exportado para as novas folhas, tá certo? E foi colhido, ou seja, é nutriente retirado. Com isso, o solo ele vai ficando empobrecido, até porque você não vai fazer um plantio de palma para daqui a 2, 3 anos você vai arrancar tudo. De maneira nenhuma, você quer fazer um plantio de palma que vai perdurar aí por muitos anos, tá certo? Então, fez-se a colheita das primeiras folhas, novamente você precisa fazer essa verificação de disponibilidade de nutrientes. Porque do contrário, a partir da colheita das primeiras folhas, pessoal, o que vai acontecer? Vai começar a produzir folhas pequenas, raquíticas, e aí você vai dizer, é a seca. De maneira nenhuma, tá certo, a seca ela pode interferir, mas se você não fizer essa correção desses nutrientes novamente, vai ter aí uma colheita frustrada, porque não é o que esperamos, tá certo? Só a título de curiosidade, pessoal, vou passar aqui para vocês um vídeo curto, exibido aqui pelo Globo Rural, tá certo? Onde será explorado um pouco o controle de pragas e doenças. Principalmente, gravem no crânio de vocês, coloquem lá no crânio mesmo, debaixo da pálpebra, brincadeiras à parte, cochonilha. Cochonilha, falou em palma, falou em praga, cochonilha tá lá, tá certo? Esse vídeo ele vai explorar um pouquinho como você vai poder se defender, como você vai poder dar prosseguimento, caso ocorra aí essa praga aí no seu cultivo, tá certo? Se nunca ocorrer, ótimo, maravilha, perfeito. Mas se ocorrer, você pelo menos vai saber como lidar aí com esse problema, tá certo? De uma maneira rápida, prática e eficiente. Principalmente isso, eficiente, tá certo? Não adianta você aplicar aí qualquer agrotóxico, agroquímico, qualquer coisa e no final não resolve teu problema e você fica aí, vou arrancar minha palma e fazer outra implantação de palma. No final a cochonilha vai atacar o novo cultivo e dá tudo errado, tá certo? Não faça isso de maneira nenhuma. Novamente saliento, procure um bom profissional da área, tá certo? Um agrônomo, um técnico agrícola, para que você tenha aí um cultivo excelente, tá certo? Veja só o problema que o Joseildo Pereira de Custódia, Pernambuco, está enfrentando na plantação de palma forrageira. As plantas estão cheias desses pontinhos brancos e o produtor ficou preocupado. O que fazer?
A palma forrageira é uma planta muito utilizada, principalmente no Nordeste, para a alimentação dos animais. Ela é resistente às altas temperaturas e à falta de chuva. Aqui a gente tem uma folha de palma cheia desses pontinhos brancos aqui. Significa que está infestado esse pé. Com certeza. É um inseto praga chamado cochonilha do carmim. Chegou no Brasil por volta do ano 2000 e começou a disseminar na região de Pernambuco, Paraíba e praticamente dizimou os palmais dessa variedade de palma que chama variedade gigante, que é uma planta que é susceptível a esse inseto praga. Os pontos brancos são carapaças de proteção do inseto. A fêmea fica embaixo e ataca as plantas. Ela se fixa na planta e suga os nutrientes da planta e no mesmo momento injeta toxina que compromete o crescimento da planta, né? Afeta a produtividade e chega até a morte. E Joseildo, a única forma de combater a cochonilha do carmim é plantando variedades que sejam resistentes a esse inseto. O correto é substituir a variedade susceptível pela resistente, porque não adianta ele querer controlar hoje, fazer uso de produtos químicos, inseticida, porque no futuro ela vai voltar novamente. Aqui na Empaer tem um banco de germoplasma, um espaço onde são cultivadas 120 variedades de palma para estudos de melhoramento genético. Isso aqui é um exemplo claro de pesquisas que a gente tem desempenhado aqui para selecionar plantas com resistência. Então aqui é possível ver plantas com alta infestação, que não são resistentes à cochonilha, enquanto outras têm resistência à cochonilha do carmim. Mesmo estando bem pertinho uma da outra? Mesmo estando bem próximas, umas têm resistências e outras não. Segundo o pesquisador, hoje, as variedades mais resistentes à cochonilha são a orelha de elefante mexicana, a palma doce, que tem uma folha menor, e a palma baiana. Além da diversidade de plantas, né, é importante também dar os tratos culturais necessários para a planta crescer com saúde. Então, fazer uma boa formação do solo, uma adubação de fundação, né, dar todas as condições necessárias. É importante também destacar o controle de plantas daninhas, né, que é importante para o palmal se desenvolver e ter uma boa resposta com produtividade. Dando prosseguimento, né, eu espero que o vídeo tenha esclarecido um pouco, mas voltaremos a esse assunto mais adiante, esclarecendo um pouco mais, tá certo? Em relação a outros tipos de praga, tá certo? Bem, a grande limitação da pecuária no semiárido brasileiro é a falta de forragem na época da seca, tá certo? Os pastos plantados são mais produtivos que os nativos, mas tem o mesmo problema de sazonalidade da produção, às vezes até de forma mais grave que os nativos pela menor diversidade de espécies, tá certo? E como suprimento para a época das secas, são plantados capins diversos, né? Nas vases e locais mais úmidos, por vezes até por meio da irrigação. E são feitos, né, plantios de palma, geralmente em encostas com solos férteis e em topos cristalinos, tá certo? Para o uso como reserva de forrageira. A palma ela adiciona diversidade à produção de forragem, contribuindo para uma maior sustentabilidade da pecuária. O fato é que a palma é uma excelente fonte de energia, rica em carboidratos não fibrosos e nutrientes digestivos, tá certo? Além de mucilagem. Novamente, não pode ser a única fonte nutricional, mas é um excelente complemento na alimentação dos seus rebanhos, tá certo? Vale a pena você dar essa oportunidade à palma forrageira, tá certo? Principalmente nas regiões áridas e semiáridas, no qual essa planta se adapta tão bem às condições. Principalmente porque aqui nas nossas regiões semiáridas nós temos a seca, né? Aqueles longos períodos de estiagem. Quando você faz o plantio de um capim irrigado, até aí tudo bem, mas perante essas condições de seca, o que acontece principalmente seca-se açude, rio, riacho, poços. Se não é aquele poço muito bom, acaba secando. Então, até mesmo o capim irrigado não resiste a essa sazonalidade, né? Essas condições impostas pelo meio ambiente.
Já a palma forrageira, conforme falado lá no início do vídeo, por ser uma planta CAN, ela tem essa maior resistência, né, a essas condições. Então, vale a pena você dar essa oportunidade à palma forrageira, tá certo? Bem, aqui, pessoal, é bom a gente fazer uma breve revisãozinha, tá certo? Antes da gente dar prosseguimento. Conforme já mencionado, a palma forrageira ela é originária do México, mas possui uma ampla distribuição geográfica, tá certo? Sendo cultivada no Brasil, sendo cultivada em outros países, tá certo? E aqui no nosso país, a sua introdução ocorreu no final do século XVIII, destinada não à produção da palma forrageira, mas destinada à indústria têxtil, como já mencionado. Destinada, né, à criação da cochonilha, sendo essa cochonilha capaz de produzir um corante, tá certo? Posteriormente é que veio a sua aptidão aí, né? Os produtores começaram a utilizar como uma palma forrageira para complementação, né, da ração animal. Segundo, pessoal, o pesquisador aí Moura e colaboradores de 2011, né, a área de cultivo no Brasil para a palma forrageira ela é superior a 500 mil hectares, predominantemente aqui no Nordeste, tá certo? Adaptou-se muito bem ao semiárido por apresentar aspectos fisiológicos que permitem, né, o seu pleno desenvolvimento em condições adversas. E por se constituir, né, uma alternativa energética de baixo custo. Os aspectos fisiológicos que tornaram a palma uma opção interessante para as zonas áridas e semiáridas estão ligadas à cutícula impermeável, tá certo? Ao menor número de estômatos e ao aparelho fotossintético, tá certo? Classificado como uma planta CAN. Conforme já mencionado, né, tem a capacidade de captar a energia solar durante o dia e fixar o CO2 durante a noite, reduzindo a perda de água por evapotranspiração. Essa característica favorece principalmente essa planta nas regiões áridas e semiáridas, ou seja, as regiões possuem uma elevada temperatura, seu índice pluviométrico geralmente é baixo, tá certo? E uma planta que consegue ter essas características se adapta muito bem a essas condições, tá certo? Consequentemente, pessoal, essas plantas CAN, ela obtém uma maior eficiência no uso da água, sendo 10 vezes mais eficientes que numa planta C3, tá certo? Essa cutícula impermeável, ela garante a manutenção do equilíbrio hídrico, retendo água no interior da planta, protegendo contra o ataque de insetos e micro-organismos, tá certo? Refletindo a luz, reduzindo a temperatura interna e regulando a entrada e saída de oxigênio e gás carbônico. É considerada a palma forrageira uma das melhores opções para a produção de forragem, tá certo? Em sistema de sequeiro no semiárido, com capacidade de atingir altas produtividades de biomassa aérea, tá certo? Sendo a cultivar mais estável ao longo do tempo, tá certo? Sua estabilidade está associada à disponibilidade e ao consumo dos animais, mesmo sob período de estiagem prolongado, e pela capacidade de ser armazenada em campo, tá certo? Bem, em relação ao potencial produtivo, ocorre em regiões cuja temperatura, né, o seu melhor potencial produtivo, ocorre com as temperaturas médias oscilando de 16 a 25 graus, com uma máxima de 28 e 31 graus, e uma mínima variando de 8 a 20 graus, tá certo? A amplitude térmica está situada entre 10 e 72 graus. A faixa ideal de precipitação se concentra entre 368 a 800 milímetros, embora possa ser cultivada com 200 milímetros. Essa mínima até pode ser utilizada aí, né, para se cultivar a palma forrageira. No entanto, no que tange a produção e produtividade, você vai ter plantas raquíticas. Então, depois de 1 ano, 2, você muitas vezes quer utilizar as folhas da palma aí para o consumo do seu rebanho. No entanto, você tem uma produção frustrada, o que não é bom, né? O que não se espera. Então, é muito importante, antes de você fazer a implantação da palma forrageira, se ater a essas questões. As condições do solo, conforme já mencionado, a fertilidade, temperatura, índice pluviométrico, tá certo? Observar se na sua região
outros agricultores já têm problema com algumas doenças, como a podridão mole, cochonilha, principalmente cochonilha, tá certo? Procurar saber se na sua região possui algum instituto de pesquisa que lidem com esses problemas, tá certo? Quais os principais problemas que podem acometer. É bom você, antes de fazer a implantação, colocar ali no papel mesmo, escrevendo todas essas variáveis. Você deve considerar, tá certo? Até porque implantar a palma forrageira em uma área não sai barato. Venhamos e convenhamos, não sai barato. Você vai ter que roçar uma área, vai ter mão de obra, vai ter maquinário, vai ter adubação, vai ter um monte de coisa. Não sai barato. Então, é bom você estar aí sempre um passo adiante, pensando nessas questões, tá certo? Mas voltando, o crescimento da palma ele é favorecido nas maiores altitudes devido à redução da temperatura do ar e ao aumento da umidade relativa no período noturno, tá certo? As espécies do gênero Opuntia não se adaptam a regiões de baixa altitude, as elevadas temperaturas noturnas e a baixa amplitude térmica. Isso ocorre em algumas regiões do semiárido e são a causa da baixa produtividade e até mesmo a morte da palma, tá certo? É bom a gente ficar de olho nessas questões. E conforme já mencionado, relativamente exigente, né? A palma ela tem essas exigências. Não é porque é uma planta CAN que se adapta muito bem às condições do semiárido que você pode plantar a torta e a direita. Não, conforme já mencionado, ela tem algumas exigências. Tem as suas exigências quanto às características físicas e químicas do solo, tá certo? O cultivo da palma ele pode ser sim indicado em áreas de textura arenosa, argilosa, sendo, porém, mais frequentemente recomendado os solos areno-argilosos, tá certo? Nessas áreas areno-argilosas é preciso você fazer alguma correção, sempre, tá certo? E a palma, ela responde positivamente à melhoria nas práticas de cultivo. Portanto, quanto mais adequado for o seu manejo, maior será a sua produção. O preparo do solo, ele é recomendado. No preparo do solo, conforme já mencionado, ele é recomendado uma aeração, uma subsolagem, uma gradagem. E é preciso ter uma profundidade adequada, né? Em torno de 20 centímetros para a implantação das racks, tá certo? Só complementando, pessoal, com relação ao espaçamento da palma, é preciso ter um bom espaçamento, tá certo? Tem-se estudos aí com diferentes níveis de espaçamento, de adensamento, um espaçamento mais longo, de até 50 centímetros de uma para outra, tá certo? De 1 metro. Isso vai depender bastante, pelo seguinte fato. Se você tem uma boa correção do solo, tem um índice de fertilidade muito bom, se você tem um índice pluviométrico muito bom, você pode sim fazer até um adensamento, ou seja, você vai ter as condições favoráveis. Dependendo também do seu recurso financeiro para fazer a adubação, você pode fazer um adensamento. Mas imagine a seguinte situação, você não tem um solo muito fértil, você faz uma calagem uma vez, o índice pluviométrico não é bom. Quando você faz esse adensamento, além das condições não serem favoráveis, tem-se a competição entre as próprias plantas, tá certo? Então, vamos com calma com relação a esse adensamento. Por isso que eu bato na tecla novamente. É preciso, sim, você procurar um bom profissional da área, tá certo? Ele vai conseguir colocar todas essas condições no papel e mostrar, ó, a gente tem tais condições. Se a gente fizer esse adensamento assim, se a gente fizer sobre tais circunstâncias, a gente vai ter um resultado aproximado disso ou daquilo, tá certo? Quando você faz esse espaçamento, você também tem que pensar em outras coisas, como por exemplo, você não vai pegar toda a sua área e plantar só de palma. Se você tem por objetivo isso, plantar só palma, ótimo, perfeito. Mas se não, quando você faz esse espaçamento, você pode também fazer o consórcio. Você pode fazer o consórcio com milho, você pode fazer um consórcio com sorgo, você pode fazer um consórcio com feijão, tá certo? Então, além de produzir a palma, você vai ter aí uma variação. Você tanto pode fazer para uma colheita pessoal, né? Vou plantar milho e feijão para outra vertente, produzir para vender aí no mercado, ou até mesmo pessoal, para você mesmo. Quero comer verde aí, como a gente diz.
Mas você também pode fazer como uma alternativa também de forragem, tá certo? Tem-se aí múltiplas opções, não apenas palma forrageira. Palma forrageira é teu objetivo principal, mas você pode ter um plano B, um plano C, um plano D, dentre outros. Principalmente aqui na região árida e semiárida, você precisa ter esses planos, né? Se possível, até o plano Z, W, por aí vai, tá certo? Após essa breve revisão, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha esclarecido também um pouco mais, né, com relação à palma forrageira. Bem, em síntese, pessoal, a palma forrageira ela se consolidou no semiárido nordestino muito bem, como uma forrageira estratégica fundamental nos diversos sistemas de produção pecuária, tá certo? E também como uma planta de enorme potencial produtivo e de múltiplas utilidades, tá certo? Podendo ser usado na alimentação de bovinos, ovinos, caprinos, aves caipiras, tá certo? Assim como na conservação e recuperação de solos, além de uma infinidade de usos, tá certo? Conforme já mencionado, podendo ser utilizada em consórcio com feijão, milho, sorgo, dentre outras variedades. A palma forrageira tem uma infinidade, conforme já dito, tá certo? A tecnologia de fracionamento de racks para a produção de mudas de palma forrageira, associada juntamente com a irrigação, tem permitido a expansão das áreas de cultivo, tá certo? Ora, se essas condições, pessoal, são muito fortes, a palma forrageira, ela pode sim sobreviver, mas isso não quer dizer que seja sinônimo de produtividade. Ou seja, pode sim você fazer o cultivo dessa palma e produzir aí folhas raquíticas, o que não vem a ajudar o produtor, né? Imagina, você em um período de seca prolongado, precisando ali da sua forragem, mas tá ali ela com folhas raquíticas, não vai ajudar o produtor. Mas aí devido a algumas tecnologias, as constantes pesquisas, tá certo? A uma boa irrigação, uma boa correção do solo, ali um auxílio, né, de um bom profissional, isso vai favorecer produzir palma aí de alta qualidade, tá certo? Bem, e frequentemente, pessoal, a palma ela representa constantemente, né, vem ali sendo incorporada à alimentação dos animais, né, durante os períodos de estiagem. Com uma boa produção, né, constantemente, juntamente com o capim, a palma forrageira vem sendo implementada na alimentação desses animais. A palma, né, ela é rica em água, conforme já mencionado, em mucilagem e resíduo mineral. Também apresenta um alto coeficiente, né, de digestibilidade da matéria seca e tem uma alta produtividade, tá certo? Com as condições certas, a produtividade vai lá em cima, o que só vem a favorecer aí o produtor, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. E aí, pessoal, infelizmente nosso tempo é curto, por isso que não deu para aprofundar mais em relação ao conhecimento aí da palma forrageira, tá certo? Mas eu espero que vocês tenham gostado e eu espero também que tenha contribuído aí para o ganho do conhecimento pessoal. Quem é da área já conhece um pouco sobre a palma forrageira, deu aí para ter uma boa revisão. E quem não é, foi um ótimo pontapé inicial, tá certo? Dito isto, segue lá no Instagram, tá certo? Deixa aí da mata. Valeu, muito obrigado, viu?